Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia nessa semana que passou no mundo dos vinhos. E foi uma semana portuguesa com certeza. Foi uma maratona de vinhos e vinhos portugueses, o que me fez bem feliz, e teve só uma exceção, que foram 2 vinhos italianos, mas o resto é Portugal na veia. Antes de começar a falar de Portugal, eu começo com 2 degustações rapidinhas de vinhos italianos. A primeira foi uma que eu participei, que foi para provar o Amarone do Masi. O Masi é uma vinícola pioneira em fazer o Amarones, que são esses vinhos com uva mais pacificada ali no norte da Itália. E eu fui provar, e o que eu achei interessante é que tanto o Valpolicella quanto o Amarone, eles estavam mais frescos. Parece que essa tendência de não ser vinho tão concentrado e com foco no frescor chegou também ali na região. Mas o que me surpreendeu é que eu levantei esse ponto para o Federico Tassinari, que é o diretor de exportação da Masi, que estava no almoço, e ele disse que não, que esses vinhos continuam sendo elaborados do jeito que sempre foram feitos. Mas na taça, para mim, eram vinhos mais frescos. Vale a pena conferir. E a segunda degustação de italianos foram com os rótulos da Ardiano. Ardiano é um projeto do André Esteves, que é o banqueiro, dono do BTG Pactual aqui no Brasil, e que ele tem lá uma vila renascentista. Os vinhos são muito interessantes, eu não consegui participar da degustação, mas eu acho que vale o registro que eles passaram por aqui, mostrando as novas safras. E agora eu entro nos portugueses. Bem, na verdade, eu vou contar de uma degustação que aconteceu na Enoteca Decanter, inaugurando a nova sede da importadora aqui em São Paulo, e que, assim, o foco não eram apenas os vinhos portugueses, mas eu provei coisas bem interessantes de Portugal, com destaque no Alvarinho Novo, do Anselmo Mendes, e dos vinhos do Tiago Alves de Souza, que estão cada vez mais interessantes. Eles conseguem uma complexidade, são vinhos que me interessam muito. Além desses 2 portugueses da degustação da Decanter, também provei coisas interessantes de Brasil. Tem o Alvarinho no portfólio da Decanter, que aí é o projeto do próprio Adolar Hermann, que eu gostei bastante. Eu já gosto do Lírica, que é o espumante deles, tem um Alvarinho que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito de um Cabernet Sauvignon que eu provei da Luigi Bosca. Eu já tinha provado, que eu contei na viagem da Argentina, de um novo Chardonnay bem interessante, e agora esse Cabernet, isso Luigi Bosca. E eu gostei muito de provar Più Cesare, que é o clássico ali do Piemonte, que está no portfólio da Decanter, que aí é possível comparar Lang, Barbaresco e Barolo, da mesma safra. Ele é um rótulo que está na história da Decanter desde o começo da importadora e que é sempre legal se atualizar com o que está acontecendo ali no Piemonte. E para terminar o evento da Decanter, eu chamo a atenção para o que eu provei na Bolsa. A Bolsa é uma vinícola do Uruguai e a diversão ali foi provar um novo taná deles, e aliás tanás de diferentes tipos de maturação, um com mais madeira, outro com menos madeira, e a Bolsa é um exemplo de como é possível elaborar bons vinhos com a uva taná no Uruguai. E agora o foco em Portugal de verdade. Eu começo falando de um almoço muito interessante com o Jorge Rosas. O Jorge Rosas, ele é da Ramos Pinto, então ali na região do Douro e do Porto. A gente fez uma mini vertical com um vinho que eu gosto muito, que é o Duas Quintas, das safras de 2014, 2015 e 2016. E é interessante porque a gente está acostumado a falar bastante de vinho do DOC Douro, né, que é o vinho tranquilo não fortificado da região do Douro. E a conversa ali foi mostrar como é que o Douro realmente envelhece, não apenas nos seus portos, mas também nos seus vinhos tintos e brancos. Bela conversa, e vale chamar a atenção também para todo o trabalho da Ramos Pinto em nome da sustentabilidade do vinhedo e da produção. Gostei bastante. Depois eu tive a chance de fazer também uma vertical com a Garrafeira dos Sócios, que é o vinho premium da Reguenhos, da Carmin, ali no Alentejo, Portugal. O interessante dessa prova vertical é que a gente provou a safra de 17 numa garrafa Magnum, que é aquela de 1,5 litro, a safra de 2009 numa Double Magnum, que é uma garrafa de 3 litros, e a safra de 21 na garrafa de 750. O formato da garrafa influi um pouquinho para a gente entender como vai ser a evolução do vinho.
Hoje em dia, e depois de diversas provas às cegas, se sabe que a Magnum, que é a garrafa de 1,5 litro, permite o melhor envelhecimento do vinho. Essa pequena proporção de oxigênio que fica entre o vinho e a rolha, ela é ideal na Magnum, comparando com a garrafa de 750 ml e com a de Double Magnum. E o que eu achei interessante, o que mais me chamou a atenção, foi exatamente a safra de 2017, que é envelhecida numa garrafa Magnum. E eu provei um vinho de 80 anos, um vinho do Porto na categoria Very, Very Old Town, 80 anos. É uma categoria recente, que o Instituto do Vinho do Porto e do Douro autorizou recentemente. Essa questão de vinhos de idade mais avançada, digamos assim, é relativamente recente nos vinhos do Porto. Primeiro começou com de 50 anos e agora tem um de 80 anos. A proposta são vinhos que mostrem um estilo, ou de vinhos que ficaram amadurecendo, envelhecendo por 50 anos ou por 80 anos. Isso não significa que as uvas sejam apenas de 50 anos atrás ou de 80 anos atrás. Significa que o enólogo fez um blend de vinhos de safras diferentes e que trouxe esse estilo, ou seja, tem uvas que foram vinificadas 80 anos atrás, talvez 85, talvez 90 anos atrás, com alguma coisa um pouco mais jovem, mas não jovem a ponto da safra atual, mas de safras antigas também. São categorias novas que têm chamado a atenção para esse vinho do Porto, que é um tesouro de Portugal. Eu escrevo um pouquinho disso na coluna Levou a Filosofia, falando para vocês, leitores, prestarem atenção nessa categoria que tem trazido vinhos bastante interessantes. Esse 80 anos foi trazido na mala pelo enólogo Pedro Silva Reis e a gente degustou num evento que aconteceu no restaurante Dom, harmonizado com os vinhos tranquilos da Quinta das Carvalhas, que é a quinta que o Pedro veio representar, com o menu do Dom, que é focado nas receitas do Cerrado brasileiro. E foi interessante que foi um serviço de vinhos a 6 mãos. Estava o Ceará, que é o sommelier do restaurante Dom, junto com a Cássia Campos e a Dani Bravin, do SED 261. E esse vinho, a Barrinhas promete, vai chegar no Brasil em breve. Ainda na linha dos fortificados, teve uma degustação muito legal com o Thiago Alves de Souza. O Thiago, ele não é apenas herdeiro ou principal enólogo do Domingos Alves de Souza, que é um outro clássico da região do Douro e que tem feito vinhos também muito interessantes. O Thiago vem trazendo uma consistência na linha desse produtor, mas o Thiago, ele é também consultor da Menin, que é um projeto novo no Douro, que é tocado por um brasileiro, que é o empresário Rubens Menin. A degustação que eu fiz com o Thiago, primeiro eu provei lá no evento da Decanter e provei agora também na Menin, e o final do almoço foi brindado com um Porto 30 anos, mas aí um Porto branco. Menin é um projeto relativamente novo na região do Douro, de propriedade do Rubens Menin, que é um empresário brasileiro, um empresário mineiro. Ele tem uma série de vinhedos ali e ele contratou o Thiago Alves de Souza para cuidar dos seus vinhos. O Thiago, ele já faz os vinhos da vinícola da família, que é do Domingos Alves de Souza, que é importado pela Decanter e que eu tive a chance de provar no evento da Decanter. E na mesma semana eu tive a oportunidade de almoçar com o Thiago para conversar dos vinhos da Menin. E eu gostei bastante do que eu provei, não apenas desse Porto, um Porto branco 30 anos. A gente está pouco acostumado a provar Portos com indicação de idade, mas é muito legal ver como esse vinho ganha uma complexidade, ganha umas notas mais amendoadas. Estava muito bom esse vinho. E também a oportunidade de conhecer o portfólio da Menin. Eu tive a oportunidade de conhecer um vinho tinto que tem o nome de Maria Fernanda, que é uma das filhas do empresário do Menin, que é o dono do projeto. É um tinto em sua primeira safra e é um tinto que promete muito. Ele vem de vinhas velhas, que já é um quase sinônimo, quando a vinha velha é muito boa, é quase sinônimo de um vinho de maior complexidade. Na taça ele ainda estava muito jovem, mas eu acho que promete e que nos faz prestar atenção, focar também nessa vinícola de capital brasileiro ali no Douro. E na sexta-feira à tarde, começo da noite, eu tive a oportunidade de provar mais muitos vinhos portugueses. Eu fui para o evento Vinhos de Portugal, que é um evento que a Vini Portugal promove aqui em São Paulo, está na 8ª edição, e é um evento que eu gosto muito, porque ele atrai muitos produtores portugueses para o Brasil. Então vários desses vinhos que eu provei
durante a semana são de enólogos que estavam aqui exatamente para participar do evento da Vini Portugal. E aí a gente sempre fica sabendo mais de tendência, mais de atualidade, provando coisas diferentes. Então assim, eu saio feliz com a qualidade que o vinho português tem alcançado e com a importância do mercado brasileiro para esses produtores. E a notícia mais legal é que a gente começou as degustações para a terceira edição do Guia dos Vinhos. Para lembrar, o Guia dos Vinhos é um projeto que nasceu numa parceria entre o Beto Gerosa, o Marcel Mia, o Ricardo César e eu, na qual a gente degusta uma série de vinhos que estão disponíveis no mercado brasileiro e no qual a gente tem uma preocupação muito grande com a faixa de preço. Então a gente degusta vinhos totalmente às cegas, com o serviço da Sheila, e no qual vinhos até 100, de 101 a 200 e de 201 a 300. Resultado sai no segundo semestre e agora na minha agenda, toda semana tem um pouquinho de vinho degustado às cegas para a gente fazer o Guia dos Vinhos. Espero que vocês gostem da próxima edição, mas eu vou falar disso só quando ela for lançada. Então, espero que vocês tenham gostado desse resumo de notícias tão portuguesas, com uma mesclinha de Itália e do Guia dos Vinhos. Aguardo seus comentários, dúvidas, questões e informações. E boa semana para todos vocês.